Olá, muito boa noite para todo mundo. Estando já com o gado apartado e contado e com o jumento já carregado com os mantimentos, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está apetrechada e preparada para enfrentar mais uma jornada estradeira. E para começar esta nova função e abrir a porteira da nossa apresentação, a gente anuncia aos companheiros e companheiras reunidos na roda da fogueira a prosa abrideira do dia. Conforme os companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro já têm perfeito conhecimento, as exportações brasileiras de carne bovina estão apresentando um extraordinário crescimento, mas só na quantidade despachada daqui lá para o estrangeiro, né? Já na questão da cotação do nosso produto lá fora, aí a situação está ficando cada vez mais complicada, porque o carretão está afundando na descida do estradão. A culpada por esta derriçada desembestada, como também é da sabedência geral, é a China, que, sendo o nosso maior comprador neste mercado, tem uma forte influência na determinação do valor da mercadoria. Aí, para adquirir maior entendimento dos motivos dessa inquerência atual, a consultoria Agrifato fez um levantamento a respeito do comportamento do nosso freguês chinês, que vai ajudar a gente a assuntar o que é que pode acontecer daqui para frente. De acordo com os números mais recentes divulgados pelo governo do gigante lá do Oriente Distante, a primeira informação relevante é que, de janeiro a abril do ano presente, e considerando todos os seus fornecedores, eles já tinham importado pouco mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina. Mas repare, a companheira fazendeira, que, apartando só o abril, que foi o último mês incluído na pesquisa, né? As compras somaram 228 mil toneladas, com uma redução de 7,6% em relação ao mês anterior. Desse total, a participação do Brasil foi de 90.800 toneladas, ou 6,2% a menos do que tinha sido em março. A Argentina apareceu em segundo lugar, com 44 mil toneladas embarcadas, e a Austrália ficou em terceiro, com vendas que somaram 21.500 toneladas. Ao mesmo tempo, o preço da carne bovina no atacado lá do mercado da China despencou no rumo de morro abaixo, com um substancioso tombo de 18,4% em relação ao período correspondente do ano passado. A explicação é que, primeiramente, a oferta aumentou, por conta de várias questões, como a queda nas cotações do produto importado e o aumento da produção própria, com a melhora do rendimento do gado de corte, além de um forte abate de vacas leiteiras. E para completar esta conjuminação derrubadeira, o consumo local também está descendo a ladeira. E, nesse caso, por causa do tamanho da população chinesa, mesmo uma redução percentualmente ligeira mexe profundamente com a relação entre oferta e demanda em todo o mercado internacional. A conclusão, então, é que, lamentavelmente, não vai ser já que o preço da carne brasileira vai melhorar. Se o companheiro ou a companheira boiadeiro estão pelejando com alguma empatação no serviço comestiço, em vez de ficar aí remoendo e perdendo tempo em consumição, o certo é não ficar parado e buscar logo uma solução com quem entende do riscado. E para ajudar nesta precisão, a gente põe à disposição dos amigos e amigas pecuaristas a nossa conversa com o analista. Estamos aqui para responder mais uma pergunta de um dos telespectadores. E a pergunta é capciosa, viu? A pergunta é: se o volume de carne exportado pelo Brasil está crescendo, tanto em volume como em valor, e o dólar, a cotação do dólar está favorecendo a exportação, por que o frigorífico, não repassa parte desse ganho para o fornecedor de gado? Nem todos os frigoríficos exportam. Então, vamos dizer assim, esse benefício da exportação de carne bovina, ele atinge uma parcela dos frigoríficos brasileiros, tá? São os maiores frigoríficos, naturalmente, mas não são todos os frigoríficos, tá? Então, esse repasse dos benefícios da exportação não são repassados de maneira generalizada, por exemplo, como é a cotação da arroba do boi gordo, coisas desse tipo, tá? Nós temos um outro fator também. A cotação da carne vendida no mercado internacional caiu.
E por que a gente está exportando tanto, então? Porque a carne no Brasil, em comparação com a carne norte-americana, com a carne australiana, está muito mais barato. A cotação da arroba no Brasil, em função aí do aumento de oferta de fêmeas, etc., fez com que a cotação caísse. E desse modo, a gente tem lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o menor rebanho das últimas décadas, tá? Então, vamos dizer, o preço da tonelada de carne lá é muito mais caro do que no Brasil, muito mais caro do que na Austrália, e a nossa carne tem boa qualidade, está com preço bom, e em função disso, mesmo com a queda da cotação da arroba, com a cotação da queda da tonelada da carne exportada, o volume exportado tem sido tão grande que a gente vai terminar o ano com um recorde de exportação em volume de carne embarcada e também em faturamento. Mas imaginem, por exemplo, se a exportação não tivesse a todo vapor, como tem estado nesses primeiros 5 meses de 2024. Né? De janeiro a maio foi recorde de exportação, a gente está aqui em meados de junho, também com bom desempenho, mas imagine se essa quantidade de carne ficasse no mercado interno, né? Certamente a gente teria uma situação econômica relativa à cotação da arroba do boi gordo muito pior, tá? Então a exportação, hoje o Brasil é um grande participante do mercado internacional na exportação de proteínas, de carne bovina, carne de frango, carne suína, mas a gente agora a gente precisa desse canal de escoamento, principalmente em momentos como esse, quando a gente está no ciclo de baixa de preço, tá? A gente já está caminhando aí para uma mudança de ciclo, isso deve acontecer já o ano que vem, e aí o cenário todo muda, tá? E a gente vai ter um comportamento de mercado certamente diferente do que a gente passou esse 2024. Depois de subir o espigão devagar para não sacrificar demais os animais e andar um pouco mais até avistar o casarão da Fazenda do Grotão, a comitiva venceu agora o primeiro trecho de estrada, mas faltando ainda outros 2 pedaços de mesmo tamanho para entregar o rebanho na Mangueira, a hora agora é recomendada para fazer aqui uma parada ligeira. E a gente pega de novo na Lida Marchadeira assim que a boiada estiver um pouco mais descansada. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Não é o caso ainda, nem de longe, né, de soltar rojão e de fazer comemoração. Mas depois do 6º aumento mensal seguido na cotação, a hora agora já está merecendo dos companheiros e companheiras pecuaristas produtores um olhar menos pessimista a respeito do rumo que o setor leiteiro brasileiro está pegando no eito. A questão é que, se por um lado a melhora na remuneração desaperta a corda no pescoço do fazendeiro, por outro, ela encarece o preço dos derivados do mercado caseiro e favorece de novo a importação de produtos estrangeiros, né? Pois então, para saber o que é que se pode fazer para sair desta sinuca de bico, a gente está contando mais uma vez com a ajuda preciosa do engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venturi, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Muito obrigado pela sua costumeira boa vontade para dividir sua sabedência com a gente e com o povo todo que está aí na frente da televisão, né? Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico internetico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Vamos tentar ajudar a entender um pouco esse mercado, né? Com certeza. Ô, Walter, considerando aí a média nacional registrada na pesquisa mais recente do CPEA, né, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc aí de Piracicaba, quanto o produtor brasileiro está recebendo pelo leite e quanto isso representou de aumento em relação ao pagamento anterior? Sidney, a gente já tem a informação do piloto do CPEA, né? O leite de maio pago em junho. O CPEA no final do mês solta o número definitivo, mas agora no dia 15 ele soltou o piloto, que é uma prévia,
que aponta um aumento de 26 centavos, mais ou menos, no mês, em relação ao mês anterior. A gente chega aí a R$ 2,72 por litro na média Brasil. A gente, depois de passar aí de janeiro a maio com valores abaixo do que foram o ano passado, finalmente em junho a gente praticamente iguala o valor que foi pago em junho do ano passado. Walter, então se essa projeção aí se confirmar até o final do ano, se ela se mantiver, né, nós vamos ter o 6º aumento seguido, então. Isso, exatamente. É isso aí. Walter, agora, depois de 6 aumentos seguidos, então, a gente já pode considerar que o preço do leite está de novo interessante para o produtor brasileiro? Se a gente olhar aquele indicador, Sidney, que junta preço de leite com custo da alimentação, né, o RMCA, essa projeção de junho, com esse valor que eu acabei de falar, ele chega numa rentabilidade semelhante ao que foi em junho do ano passado. Então, ela passou de janeiro a maio abaixo do ano passado e agora se iguala. Então, de fato, agora ela fica interessante aí para o produtor brasileiro. Agora, só para a gente recapitular o que a gente falou das outras vezes que a gente conversou aqui, né? Qual é a explicação para esta já longa arribada aí no preço do leite pago ao fazendeiro? A gente tem uma demanda que começou ano passado em recuo, vendendo menor volume. Ela começou a se recuperar no segundo semestre do ano passado e está em recuperação nesse primeiro semestre aqui desse ano, agora até o mês de junho. Ao mesmo tempo, estamos numa queda sazonal de produção e as enchentes ocorridas aí no Rio Grande do Sul, elas de certa forma atrapalharam um pouco o fluxo de produção, principalmente no Rio Grande do Sul. Então temos um pouco menos de produção nesse momento, com uma demanda em recuperação, isso explica essa arribada de preço aí, como você falou. Agora, pelos dados mais recentes que a gente tem, né, o que é que está acontecendo com a entrega de leite nos laticínios, Walter? Ela está num patamar bem semelhante ao ano passado, nessa mesma época do ano. Está crescendo pouco, né? Então, uma queda sazonal, o produtor, com a queda no segundo semestre do ano passado, ele se desmotivou bastante, principalmente os pequenos produtores. Então, nós estamos praticamente em uma produção igual ao ano passado, com uma demanda reagindo. Então, estamos aí num desequilíbrio entre oferta e demanda. Agora, para o produtor brasileiro, pegando isso aí que você está falando, né, já está na hora, então, de voltar a investir para aumentar a produção da vacada, Walter? Então, o produtor ele não pode se estimular só pelo preço do mês, né? Leite é uma atividade de 12 meses, que ele tem que avaliar, e os últimos anos sempre avaliando 12 meses. É um momento bom, um momento favorável ao produtor, mas ele tem que analisar sempre o que vai ser no futuro e o que foi no passado para decidir se vai investir ou não. Esse é um dos grandes erros que normalmente a gente vê produtor fazendo, é que investir ou desinvestir pelo que está acontecendo no mês. Leite é uma atividade de longo prazo. Ô Walter, agora, como é que está sendo atualmente aí o comportamento do consumidor brasileiro de leite e derivados, hein? Como eu expliquei para vocês, a demanda está em recuperação, a gente está recuperando volumes de demanda, né? Os preços, essa subida de preços não chegou totalmente ainda nas gôndolas dos supermercados, então a gente tem um espaço ainda para crescer, mas temos que ficar atento porque se bate muito alto lá o preço no consumidor final, ele certamente começa a recuar volume de compra e nos complica, como normalmente acontece nos anos. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é que a indústria laticínista brasileira está fazendo para se equilibrar aí entre a alta do preço do leite ao produtor e a pressão do consumidor aqui no nosso mercado caseiro? Para o momento, para a indústria, é um enorme desafio, Sidney. Ela subiu o preço bastante do leite UHT, praticamente R$1 em 2 semanas, saiu de 4,30 para 5,30 e esse preço já recuou, porque bateu no varejo e recuou. Mussarela também com alguma tendência de recuo, então é um momento de se olhar com bastante atenção esses preços no atacado, né, nos preços de venda da indústria para o varejo, que eles podem nos dizer bastante coisa do que pode acontecer aí no próximo mês, nos 2 próximos meses, né? E com o carretão andando nessa toada aí, Walter, como é que está hoje a importação de leite e derivados pelas indústrias e pelos distribuidores atacadistas brasileiros, hein? Os patamares ainda são elevados, Sidney, os preços do Mercosul, da Argentina e do Uruguai, né, são competitivos aqui. Os governos, né, tanto o governo federal quanto o governo estadual, os governos estaduais, colocaram algumas travas aí de
benefícios de impostos para a indústria importadora, e isso desestimulou a indústria a importar, mas agora quem está importando bastante é supermercado diretamente. Tem aumentado bastante a importação de queijo, diretamente por supermercados que não são atingidos por essas medidas. Temos que ficar de olho também, porque importações seguem competitivas e seguem em patamares elevados. Desde a última vez que a gente conversou, Walter, no mês passado, o que foi que mudou na situação do setor leiteiro do Uruguai e da Argentina, que são aí os nossos principais fornecedores, né? Fornecedores de praticamente tudo que a gente importa no setor? A Argentina está com uma queda de produção bastante grande até agora, por ordem de 15%. A gente falando com os argentinos, eles acreditam numa recuperação devagar disso no segundo semestre. A produção na Argentina deve fechar o ano uns 5 a 8% abaixo do que foi no ano passado, mas agora a produção deles cresce sazonalmente. O Uruguai vem um pouco melhor. No mês de abril, que é o último dado que eles têm, caiu bastante em função de excesso de chuvas. Essas chuvas em excesso no Rio Grande do Sul também aconteceram no Uruguai, mas não causando tanto estrago quanto aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, no mês de abril caiu produção, mas eles tendem a recuperar, e também a curva sazonal, tanto de Uruguai quanto de Argentina, mostra crescimento na produção no segundo semestre. Muito bem, vamos acompanhar e se ajuda a gente aí entendendo aí os enleios e devorteios do mercado. Obrigado, viu, Walter? Grande abraço para você, abração para a turma boa aí do Milk Point, até a próxima. Obrigado, Sidney, obrigado a todos, estamos à disposição aqui. Uma boa noite a todos aí. Grande abraço. Contando já 10 sacos de milho descascado e debulhado e calculando em mais 10 o tanto que ainda tem para ser debulhado e ensacado, a gente faz agora uma parada ligeira no muxirão para descansar a mão da caboclada. E quando a lida for retomada, o plano nosso é destrinchar e fatiar o caso que foi passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Depois de entrar na metade derradeira do mês, querendo contrariar o calendário e andar para o lado contrário do que era esperado, o mercado pecuário voltou a padecer debaixo da força derrubadeira do fim da safra do capim. E a nossa praça boiadeira embicou outra vez na descida da ribanceira. Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Com uma soca de boiada engordada esperando ainda na invernada, de porteira fechada para ser comercializada, a hora de fazer a conferência da cotação da arroba na praça e de tomar tenência da situação para ver se compensa ou não começar agora uma nova negociação. Pois os companheiros e companheiras fazendeiros, mesmo os que ainda não são tão erados nesta nossa lida de ganhar a vida com gado, já estão perfeitamente saberizados de que não dá para desfeitear nem desconsiderar a força derrubadeira do fim da safra do boi de capim, né? Sendo assim, o caso que está sendo acontecido agora não pegou ninguém totalmente desprevenido, porque mesmo tendo ainda uma esperança ligeira de que o vento poderia mudar de lado, né? Todo mundo já sabia que o mais certo seria acreditar que a nossa praça boiadeira voltaria a embicar na descida da ribanceira. De qualquer maneira, a questão é de prestar muita atenção no andamento da negociação, porque é verdade verdadeira mesmo que a oferta de gado terminado está apresentando uma ligeira redução desde a semana passada. Ao mesmo tempo, o consumo aqui no nosso próprio terreiro diminuiu sim com a entrada da metade derradeira do mês, mas foi menos do que estava sendo esperado pelo povo do mercado. E o setor exportador, que continua em grande animação, ainda mais agora com a disparada do dólar em relação ao real, está demandando cada vez mais animais engordados para atender às encomendas do comprador estrangeiro. Segundo a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o volume embarcado do dia 1º até o dia 15 do mês presente somou 97.200 toneladas, com média diária de 9.700 toneladas. Em relação ao período correspondente do ano passado, o crescimento foi de 6%, o que ainda não é motivo de preocupação, mas está bem abaixo dos aumentos registrados ultimamente, né? O problema continua sendo a cotação, que levou um dolorido tombo de 12%, com a tonelada valendo só uns trocados acima dos 4.400 dólares. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o companheiro boiadeiro ficou em grande desvantagem na negociação, porque a arroba caiu em 9 destas praças consideradas e subiu só em 2.
A listinha magrinha e mirradinha destas arribadas foi encabeçada pelo noroeste do Paraná, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 218,00 e a vaca para R$ 193,00, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também no Triângulo Mineiro, que trabalha agora com o macho a R$ 200,00 redondos e a fêmea a R$ 178,00. Já no norte das Minas Gerais, o mercado foi para o outro lado e o caso foi de queda para o boi, que voltou para R$ 191,00. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho foi derrubado para R$ 208,00. No oeste da Bahia, a foiçada dada pelo comprador de boiada acertou todos os preços da praça, sendo que o do boi foi cortado para R$ 195,00 e o da vaca para R$ 180,00. No mesmo trieiro de morro abaixo foi Alagoas, onde o fazendeiro está sendo obrigado a entregar macho a R$ 228,00 e fêmea a R$ 218,00. No oeste do Maranhão, o boi já não vale mais do que R$ 193,00. Em Paragominas, no Pará, quem tem macho para vender está pegando no máximo R$ 212,00. Em Marabá, o boi desceu para R$ 194,00. Em Redenção, o valor do macho já não passa mais de R$ 192,00. E no Acre, o boi piorou para a mixaria de R$ 173,00. No casamento da Maria da Abadia com o Manuel, filho do coronel Rogério Bento, veio gente para mais de um cento, aqui da freguesia e até da zona da Sorocabana. A festa durou uma semana. O sanfoneiro veio da Santana e os violeiros lá das bandas do Tietê. E o cateretê só parou quando alguém reparou que o casalzinho, cansado da função, já tinha saído disfarçado e se retirado para o seu ranchinho para ficar sozinho e começar logo a namoração. Esta prosinha versejada que acaba de ser recitada é uma das mais de 800 que eu escrevi nestes muitos anos passados, desde que eu tive a sorte e a felicidade de ser ajustado para trabalhar nesse serviço de viajar e assuntar a vida e a lida do povo nesta imensidão do sertão brasileiro, para depois contar tudo aqui na televisão. Pois foi tanta beleza e tanta nobreza que eu vi no coração da nossa gente que eu resolvi dividir com todo mundo. E foi por isso que eu reuni tudo e publiquei nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E ficou essa boniteza aí que está aparecendo na fotografia. Se o amigo ou amiga quiserem saber como fazer para comprar um ou todos os exemplares da coleção, podem me telefonar diretamente no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E depois de matar a nossa sede de informação a respeito do que foi acontecido no sertão e com o compadre Zé Moreira já apagando as derradeiras brasas da fogueira enquanto a pionada vai esticando cada um a sua rede, a gente vai terminando aqui esta função novidadeira, prometendo voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois, na parte da tarde, às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.